Misericórdia. Tô vendo aí, tem surdos entrando que eu conheço alguns. Que bom, que bom, que bom. Então vamos lá, tirar essa transcrição daqui. Só vamos então começar? Ó, tá gravando a aula. Eu acho que vai acontecer alguma confusão por aí. Por quê? Eu criei um link ontem, isso, ontem. Criei um link ontem, beleza. É só tá avisando que tá gravando. Ontem eu criei um link, ótimo. Quando foi hoje, o que acontece? Os responsáveis pela educação à distância, pelo setor de tecnologia, não sei, eles criaram outro link e me mandaram. E aí ficou dois links. Aí, a hora que eu cheguei da escola, do trabalho, a hora que eu cheguei, eu vi que tinham criado outro link. Eu tentei rapidamente mandar no e-mail de vocês que o link que eles criaram é o que estava valendo. Então, assim, me perdoe pela confusão dos links, dois links para as aulas. Tá bom? Me perdoe. Mas vamos começar então. Gente, é um prazer estar com vocês. Ó, se o surdo não estiver vendo direito, me chama, por favor, avisa. Se quiser colocar aí no chat, coloca, ou se quiser abrir a câmera para ver a sinalização de vocês, por favor, pode chamar. Os ouvintes também, claro, né? Se não estiver vendo direito, por favor, me chame. A gente tem escalado dois intérpretes, mas eles não entraram ainda, não sei por quê. Mas vamos começar aqui para a gente aproveitar o nosso tempo. Então vamos lá. Eu sou a Graciele, esse aqui é meu sinal. Esse sinal aqui, porque quando eu comecei a aprender língua de sinais, eu tinha uma franja aqui assim, muito tempo, não sei que cabeça fraca a minha. Eu tinha um franjão e eu mexia muito no cabelo para tirar esse franjão, eu ficava o tempo inteiro. Fazia assim, fazia assim. Aí o surdo, no primeiro dia de aula de um curso de Libras, aí ele me deu esse sinal. Então, esse aqui é meu sinal, né, na comunidade surda. Sou professora Graciele. Eu comecei a aprender língua de sinais só por um interesse em aprender língua de sinais mesmo. Esse era o meu interesse. Eu já estudava, eu sou formada em biologia, sempre quis ser professora, portanto, aí meu desejo, aí eu escolhi ser professora de biologia, fui estudar, mas não tinha interesse em trabalhar com surdo, de aprender Libras para, sei lá, para ser intérprete, para ser professora de surdos, não, não, não. Era só interesse pela língua mesmo, pela língua de sinais. E daí, depois do curso, eu comecei, aí eu me formei em biologia, e aqui na minha cidade, eu sou da cidade de Divinópolis, Divinópolis, aqui em Minas, pertinho de Belo Horizonte. Deixa eu subir minha cadeira, que aí eu acho que pertinho de Belo Horizonte, aqui, ó, umas 2 horas. 150 quilômetros de distância de Divinópolis para Belo Horizonte. E a gente tem aqui na cidade de Divinópolis uma escola bilíngue de surdos, sabe? Logo ali, pertinho, isso mesmo, mas pertinho de Divinópolis aqui. A gente tem uma escola bilíngue de surdos. Já há 45 anos a escola tem 45 anos. Bem, agora ela está se tornando uma escola bilíngue. Ela nunca foi assim, uma escola. Ela começou enquanto escola bilíngue de surdos, não. No começo, mas sempre, viu, gente? Sempre. Eu trabalho na escola, esse é o sinal. A vida. Deixa eu tirar meu colar aqui para não atrapalhar. Escola a vida. Esse é o sinal. É uma sigla. A
A-V-I-D-A. A vida, o sinal termina em vida. É uma sigla, né? O nome é A de assistência, o outro A, áudio, visual, deixa eu ver aqui, visual, D para deficientes auditivos. DA, desculpa, deficiente auditivo. Então, sim, virou a sigla AAVIDA, a vida. Eu trabalho nessa escola já há 24 anos. Já tem 24 anos que eu trabalho nessa escola. Como eu falei para vocês, a minha primeira formação é biologia. Então, eu entrei na escola enquanto professora de ciências. Professor de ciências. Eu me formei. Não, antes de formar? Não, peraí, não lembro. Me formei e já. Aí teve um processo seletivo. E eles me escolheram para ser professora de ciências do 6º ao 9º ano. Então, eu sou professora até hoje da Escola à Vida, eu sou professora de ciências dentro dessa escola. Hoje eu sou professora de ciências, arte e de Libras. Esses 6 conteúdos, essas 3 disciplinas. E então eu trabalho nessa escola já tem 24 anos que eu estou dentro dessa escola. Eu estou vendo aqui que tem ex-alunos meus surdos lá da Escola à Vida, que agora estão aí, né, no Letras Libras. Fico muito feliz. É, Estou, não estou sem intérprete. Olha, ó, estou vendo ali a Carla, surda, minha ex-aluna maravilhosa. Feliz demais em ver você, viu, Carla? Feliz. A gente encontra, gente, que a gente mora na mesma cidade. Mas vamos lá. Como eu disse para vocês, eu já trabalho com surdo, então já tem 24 anos. Eu entrei na Escola à Vida, né, enquanto professora. Boa noite, Vivi. Enquanto professora de ciências. Já tem 24 anos. E depois disso, gente, mesmo sendo professora dentro da escola, gente, se vocês puderem desligar o áudio. Daniel. Isso. Daniel, desliga o áudio para a gente. E aí? Só um minutinho. Graciele, boa noite. Boa noite. Cristina, tudo bem? Oi, Cris. Oi. Você está sem intérprete aí ou eles não estão destacados? Não, eu não vi eles entrarem. Cris. A Cris ali. Boa noite. Eu vou tentar aqui, senão eu vou entrar e interpreto a aula, tá bom? Eu acho que é melhor, você que sabe. Vou levando aqui, que se precisar, se quiser entrar, ajuda, vai ser muito bem-vinda. Eu vou ver o que aconteceu, se foi uma confusão com os links, tá bom? Eu até falei dos links aqui, agorinha mesmo, que pode ter acontecido, né? Essa confusão com os links. Mas eu entrei pelo link de vocês, né? Do grupo, né? Do Letras Libras que criou, de vocês. Tá. Eu vou rapidinho. Mas deixa aqui que a gente vai vindo, a gente vai resolvendo, viu? Tá bom. Então, pessoal, aí depois eu fui ser intérprete, continuo sendo. Depois eu fui fazer letras libras, formei bacharelado de letras libras, licenciatura. Meu mestrado é na área da educação e meu doutorado na área da linguística. Então, foi indo. Estamos aqui hoje com a matéria de educação de surdos, né? A disciplina que a gente vai trabalhar junto aqui, né? Eu estou com duas, na verdade. Estou com a disciplina de educação de surdos e tem agora, né, que já ela tá agora no primeiro período, que é atividades complementares. A gente ainda vai organizar algumas coisas em relação a ela. Mas vamos lá. Com certeza vocês já tiveram informações sobre a área da educação de surdos, sobre a história da educação de surdos. E é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje, sobre um pouco dessa história de como que foi a educação de surdos, né? Aqui, deixa eu colocar
o meu slide, porque eu preciso mostrar para vocês o nosso plano, né, de curso, da disciplina. Preciso mostrar, viu, gente? Isso é uma regra. Vamos lá. Peraí, só um minutinho. Um minutinho mesmo. Janela, esqueci mesmo aqui. Gente, que ó. Deixa eu passar meu slide para cá. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, Sim. alguém? Ouvinte? Ah, beleza, obrigada pelo retorno aqui. Deixa eu ver, tá? Lídia entrando. Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Ó, voltar. Ó, o tema, né? Surdos, estou conseguindo ver, por favor, dá um retorno também, viu, gente? Os ouvintes, se puderem me ajudar aí, falar, tá dando para ver, ou não dá para ver, também fale, por favor, por favor. Estou sem um recurso aqui. Olha, a gente vai falar sobre educação de surdos, beleza. Mas a disciplina em si, ela vai trazer alguns temas que é importante, que fazem essa relação entre, né, a educação de surdos, história, relação com a história. A gente vai falar um pouquinho também sobre essas metodologias que foram utilizadas e são utilizadas até hoje, um pouco de lei, legislação, um pouco de cultura surda e que eu vou aceitar. E aí, quando a gente vê, né, a disciplina, por que a gente vai estudar esses temas? Diga, Wellington. Assim, é que eu sou tutor do Polo de Belo Horizonte, aí na hora de aceitar, eu vou estar aceitando para te ajudar aqui, para você não parar concluir a Obrigada. sua explicação. Obrigada, Wellington, maravilhoso. Obrigado, lindo. Tutor Wellington, obrigado, viu, querido, de coração, muito obrigado. Então, vamos lá, não devo ficar parando. Gente, então dá uma olhada aqui. Vamos estudar também identidade surda, cultura surda, educação bilíngue, né? Educação bilíngue tá aí, é um tema que tá em alta. Beleza. Então vamos lá. Isso aqui é um pouco do conteúdo. Eu resolvi dividir em 3 unidades. A primeira unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância de estudar a história, como, né, que a gente vem, assim, acompanhando a história da educação de surdos, como que é importante a gente pensar no período enquanto tempo, espaço, né? Então, a gente vai fazer um pequeno vamos retornar e ver esses processos até hoje, o que a gente tem. E a gente sabe, né, que o que a gente tem hoje de pesquisa, né, nós fui colocando, mas o que a gente tem de pesquisa hoje são perspectivas, são tentativas de mostrar sobre, né, assim, o que foi acontecendo de um tempo até aqui. A gente tem alguns registros, né, alguns registros que mostram que realmente o que aconteceu, alguns a gente tem falha, não tem assim prova, é realmente isso ou não, mas a gente tem assim especulações em relação à história, né, da educação de surdos. Então, unidade 1, a gente vai falar um pouquinho do breve histórico da educação de surdos. Alguém me mutou. Alguém. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu estava procurando um áudio que estava aberto aqui, achei que era aluno e foi fechado. Desculpa. Tem Desculpa problema mesmo. não, tem problema não, tu Porque tá tinha um áudio tranquilo. aberto aqui agora há pouco e eu ouvi algo de fundo, falei, deixa eu procurar. Mas agora eu estou atento. Não, não, aqui não há problema, isso acontece, não se preocupe, não se preocupe. Então vamos lá, unidade 2, vamos lá para a unidade 2. E hoje ainda eu vou explicar para vocês as atividades que estão lá, o fórum também.
né, que vocês precisam participar, colocar lá a opinião de vocês, tá? Então, vamos. Na unidade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre esses modelos educacionais que foram acontecendo de acordo com o tempo. Ah, com certeza vocês já ouviram informações, já viram informações sobre, né? Oralismo, comunicação total, pedagogia surda e o bilinguismo, que hoje a gente está aí na era da educação bilíngue, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses métodos da educação e na terceira unidade a gente vai estar falando um pouco mais assim sobre cultura surda, essas nomenclaturas novas, né? Vocês já devem ter visto Deaf Power, né? Breed, enfim, a gente Deaf Again, tem vários termos novos que os surdos estão aí utilizando, a gente vai ver na unidade 3. E ainda na unidade 3, a gente vai estar vendo também um pouco dessas leis que vêm acompanhando a educação de surdos. Um pouco adiante, o objetivo que a gente tem, né, em questão de conteúdo, da disciplina da educação de surdos, a gente vai procurar conhecer o que fundamenta as filosofias, história, o que acontecia na sociedade naqueles períodos históricos. A gente vai identificar a importância da língua de sinais dentro desse contexto educacional, a falta da língua de sinais no período de tempo, como que a gente vê esses avanços e não avanços na área da educação de surdos. Então, a gente vai estar estudando um pouco também da perspectiva das pessoas surdas e dos ouvintes também em relação à área da educação de surdos. Os objetivos específicos, né? A gente tem ali, a gente vai entender um pouco, compreender um pouco da história, a área da educação de surdos. Vamos ver os diversos modelos ou métodos utilizados durante um tempo. Vamos conhecer, né, cada um, a característica de cada um desses períodos. E vamos ver a legislação, enfim, acho que os intérpretes chegaram agora. Vamos ver a legislação, vamos também ver sobre o que a gente tem aí. A gente tem hoje, né, assim, registrado 14 identidades surdas, né? Tem artigo, assim, novinho aí, há pouco tempo a gente tem artigos novos mostrando 14 tipos de identidade surda, né? Boa Nós noite, vamos estudar isso professora. também. Boa noite. A gente estava só aguardando entrar, mas acho que agora foi. Desculpa. Problema não, tudo bem. Isaac, certo? Isso. Prazer, viu, Isaac? Prazer, problema nenhum. Isso acontece. Tudo que é tecnológico acontece problema. É desse jeito. Ajuda e não ajuda. Tá desse jeito. Mas obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada. Pessoal, então vamos lá, continuando. Eu estou aqui nos objetivos, viu, Isaac? Isaac, seu sinal, qual que é? Desculpa, mostra para a gente. Prazer, mais uma vez, Graciele. Prazer estar junto com vocês. E aí, nós vamos ver aqui, né? Hoje nós vamos focar principalmente nos princípios da educação bilíngue para surdos. Eu gosto muito de chamar de educação bilíngue de surdos, bem de surdos mesmo. Vamos falar dela e reconhecer a importância, né, gente, da cultura surda. Enquanto pensar a educação de surdos, a gente não pode deixar de lado a cultura surda e as identidades que permeiam, né, os surdos. Então, a gente vai ver aí refletir sobre valores que a cultura surda traz, as práticas, manifestações sociais, isso tudo, né, gente? Quando a gente pensa no tema educação de surdos, sinceramente, a gente tem um monte aí, uma gama de coisas que vão influenciar, ou seja, de vários
vários outros assuntos. A gente não vai falar só da área da educação, do ensino, aprendizado em si. A gente vai ter que falar de processo histórico, a gente vai falar de sujeito, a gente vai falar de especificidade, a gente vai falar de dar voz aos surdos, enfim. Então, a gente vai... A disciplina Educação de Surdos, ela permeia um monte de conceitos básicos. Eu falo que é assim, né? A gente vai estudar um pouquinho, entender, tentar dialogar um pouco sobre vários princípios e conceitos e termos utilizados na área da surdez, certo? E a metodologia que a gente vai estar utilizando, aulas teóricas expositivas, né, na forma aqui de ou videoaula, ou na questão também, videoaula é junto, tá, gente? Está escrito errado aí, me perdoe, videoaula é junto. Videoaula, a gente vai estar, né, pensando nas videoaulas, nós vamos pensar também em texto base. Eu andei fazendo um compilado e criando aí texto base 1, texto base 2, na unidade 2 foi colocada para vocês hoje, né? Unidade 2, vocês vão ver que tem ainda um texto base que eu resolvi juntar ali e colocar para vocês, um resumo mesmo. Mas, enfim, a gente vai ter artigos, eu tentei trazer artigos novos para vocês terem noção, né, do que está vindo por aí. O que a gente também não pode deixar de ver os artigos que já tem um tempo que foram publicados. Nós vamos usar a plataforma Moodle, o AVA, né, que a gente tem costume, filmes, imagens, que é muito importante para a gente aqui, né? E as atividades que nós vamos utilizar lá no Moodle, acho que muitos de vocês já entraram, eu dei dando uma olhadinha lá nos alunos que já entraram, nos que ainda não entraram, mas a grande maioria já entrou e viu que eu vou trabalhar com o fórum, né? O fórum ele é avaliativo, vou trabalhar com atividade avaliativa, que são questionários pequenos, e no finalzinho, a gente tem uma prova final. E aí eu quero deixar muito à vontade para os surdos e também para os ouvintes que quiserem colocar as mensagens através de vídeo, vocês podem utilizar, né, claro, desse recurso dos vídeos, pode mandar que a gente recebe, nós vamos ver os vídeos de vocês. Vocês não têm que ficar presos ali na língua portuguesa, tá certo? Então, vocês podem ver que todo o material, a aula hoje, a gente tem a presença da língua de sinais, claro, né, que a gente tem que ter mesmo, tá? Então, fórum, não fiquem atentos, fóruns são 3 fóruns, cada um valendo 5 pontinhos. A participação já vale demais a opinião de vocês lá. Depois, as atividades avaliativas também são 3, cada uma com 15 pontos, cada uma. E no finalzinho, uma prova valendo 40 pontos. Uma prova não, eu gosto de chamar de atividade avaliativa Power. A de 40 pontos é a que vale mais, é sim, se você for parar para pensar. Não é que vale mais, mas é a que mais densa, porque vale 40 pontos uma atividade só. Aqui estão as avaliações, já falei sobre elas, né? No finalzinho aí a gente vai fazer uns trabalhos, mas é bem tranquilo. E vamos lá, então. Vamos falar agora um pouquinho da importância da história, né? Eu gosto muito de resumir história em algumas palavras-chave. A gente tem ali, quando a gente pensa em história, é bom a gente pensar, primeiro, tempo. Que tempo que aconteceu? Que data que aconteceu, não é verdade? E depois a gente fala assim, nossa, foi lá na Idade Antiga, nossa, a Idade Antiga tem um contexto. Ah, foi na Idade Média, outro contexto. Ah, foi na Contemporânea, né? Outro contexto. Enfim, então a gente, Idade Moderna, é importante a gente pensar, né? Ou seja, em cada uma dessas, pensar no tempo, data, né? Em quando que aconteceu. É bom a gente pensar também em que sociedade aconteceu, né? Que é muito considerado quando, né? Em contexto. Em que contexto que aconteceu essa parte da história? Então, ali, a Nídia, né? Sá, muito conhecido como Sá, ela traz que a história comum dos surdos é uma história que enfatiza a caridade, a gente vai ver isso, o sacrifício e a dedicação necessária para vencer grandes adversidades. E é verdade, né, gente? A gente vai acompanhar, quem aí já deu uma lidinha, né, no texto base, viu os vídeos, né? Eu coloquei um vídeo
A Vida em Libras, com o Everaldo, que é do Ines, né? O Everaldo. Então, assim, a gente vê que a grande parte da história foi de muita diversidade. E o Surdo vive isso até hoje, né? E aí eu quero deixar aqui todo o meu olhar, né? Enquanto ouvinte, eu não sou surda, eu tenho vários amigos surdos, como eu disse para vocês, eu tenho alunos surdos, eu trabalho numa escola de surdos, eu vivencio, assim, contato com eles o tempo inteiro, mas eu não sou surda, então, assim, eu não tenho lugar de fala enquanto surda, mas enquanto pesquisadora, né, enquanto contato com o surdo, enquanto a gente vê as lutas e adversidades que o surdo passa, a gente consegue, assim, tentar entender ou se colocar no lugar dele e ver que até hoje é de grande luta, né, que o surdo passa em decorrer da história até chegar aqui. O surdo ainda assim passa muita diversidade. E eu chamei atenção num dos textos básicos sobre fato histórico, né? Nem tudo é fato histórico, nem tudo, né? O fato histórico, ele marca, ele deixa marca. O fato histórico, ele faz a gente entender que ele deixa uma consequência. Então, assim, aconteceu algo que deixou marca, é um fato histórico. E inclusive, né, gente, um pouquinho da... o primeiro fórum que eu deixei lá para vocês é sobre isso. Eu quero que vocês me contem lá no fórum, e depois eu vou colocar a minha mensagem lá também. Eu gostaria que vocês colocassem lá marcas acadêmicas de vocês. Sabe? O que aconteceu em âmbito acadêmico para vocês chegarem aqui hoje no Letras Libras, Português e suas literaturas? Gostaria que vocês colocassem lá. Por exemplo, eu contei um pouquinho para vocês no início, quando eu estava ali me apresentando, eu contei para vocês como que foi, né, que quem aqui tiver terminado o segundo grau, né, é uma marca importante. Por quê? Porque depois do segundo grau vem aí o vestibular, vem aí o Enem, ou a entrada para a graduação. Mas no meu caso, eu entrei para o curso de biologia, né? Eu fui fazer graduação de biologia para ser professora de biologia, ou seja, eu fiz licenciatura em biologia. Depois disso, eu fui fazer o Letras Livres, porque aí eu ingressei na área da educação de surdos, na verdade, na área da Libras. Eu fiz um curso de Libras, por só interesse mesmo, né? Por aprender uma língua. E depois eu vinha a trabalhar numa escola de surdo. E aí, falando academicamente, eu fiz o Letras Libras, depois eu fiz uma pós-graduação em Libras, depois eu fiz o mestrado em Educação de Surdos, e em seguida não em seguida não, assim, um bom tempo depois eu resolvi fazer um doutorado em Linguística. Então, assim, são marcos, são fatos históricos que marcaram a minha vida, né? E tem uma marca muito importante que foi no ano de 2000, quando eu entrei para ser professora na escola A Vida. Isaac, o sinal é esse, A Vida. Não sei se você está me vendo. A Vida, que é uma escola de surdos que eu trabalho, na escola bilíngue de surdos que eu trabalho. Foi um marco muito importante da minha vida, como é até hoje, né? Ali eu tenho contato com os meninos o tempo inteiro. E aí, essa é a atividade do fórum número 1 da unidade 1, certo? Então, já vou falando um pouquinho das nossas atividades que vão ficar ali para a gente fazer. E vamos até, então, um breve histórico da educação de surdos. Tá, pessoal, deixa eu já, de antemão, dizer para vocês que assim, existe muitas especulações, ou seja, a gente tem
várias pesquisas, né, na área da história da educação de surdos. Existem coisas que a gente tem registro mesmo, existem coisas que são assim, porque na época pode ter acontecido isso, isso e isso, porque já era de se esperar que acontecia isso, enfim. Então, assim, a gente tem, enquanto história, né? Quem que levanta essa bandeira histórica? Quem vai contar para a gente muita parte, vai falar sobre a história dos surdos, ou, né, que é a história dos surdos e a história da educação de surdos, ela está entrelaçada o tempo inteiro. Então, a gente tem, assim, autores como a Gladys Perlin, a gente tem a Gripe, Heloísa Gripe, a gente tem também aí a Lacerda, nós temos a Strobel, a Karen, né? A Karen Strobel. E a gente tem nada mais, nada menos do que assim maravilhoso, é uma pessoa que eu admiro enquanto pessoa, enquanto lutador e enquanto historiador, o Antônio Campos Abreu. Se a gente, eu não coloquei os vídeos dele lá na nossa página, mas assim, eu vou acabar colocando lá assim, para quem tiver interesse em ver, mas no YouTube você vai achar os vídeos do Antônio Campos Abreu. Ele só sinaliza, né? Ele não tem um áudio. Então, para quem aí está ingressando no curso, né, do Letras Libras, Português e suas literaturas, e não sabe Libras ainda, eu acho que fica, né, fica meio perdido em relação ao texto, aos vídeos do Antônio Campos, mas vale demais a pena a gente ver os vídeos dele. Ele traz, assim, uma história enquanto que ele viveu algumas coisas da história, muitas coisas, né, da história da educação de surdos. Eu já tive o privilégio. Você quer trocar, Isaac? A hora que for trocar, se quiser que eu espero, tá bom? Você, por favor, pode me chamar que eu dou uma paradinha para vocês. Tá Não, bom? tranquilo, a gente está trocando aqui. Aí a senhora pode continuar que a gente troca por aqui mesmo. Eu Pode só ficar. tô Se botando precisar tudo. de mim, pode chamar, viu? Por favor. Você que quer ser intérprete nessa vida. Sei, sei, sei. E aí, pessoal, a gente tem ali, né, o Antônio Campos. Já tive o privilégio de ver ele várias vezes, assim, interpretá-lo várias vezes, e é uma pessoa que eu admiro demais. Então, assim, a gente tem vários autores, né, várias pessoas que são referência para a gente, né, enquanto educação de surdos e enquanto história da pessoa surda. Então, a gente vai ver um pouquinho, eu quero falar um pouco dessa imagem que está aí mostrando para vocês no slide, é da Nancy, né? Nancy Hork. Ela é uma surda formada em artes plásticas, né? Ela é norte-americana e eu gosto muito, muito, muito das telas dela. Essa imagem é uma tela que ela conta, gente, as telas, e ela também é escultora, né? Ela faz esculturas e ela traz assim. Se a gente for dar a gente passear pelas telas da Nancy, é maravilhoso. As telas dela. Oi, Nath. Oi, obrigada pela presença, obrigada mesmo de coração. Sou nada sem vocês. E a, essa tela dela vai mostrar muito a luta, né? Todas as telas dela traz cultura surda, história da pessoa surda, história da educação de surdos. E aí a gente pode ver, né, um pouquinho, né, nessa tela aí a questão do oralismo e da língua de sinais em confronto o tempo inteiro, mas é muito interessante. Vale a pena depois vocês pesquisarem as telas da Nancy Hork, se quiser comprar, tem à venda também, né? Mas tem que vir lá dos Estados Unidos para a gente. Então, vamos aqui. Vamos falar um pouquinho da Idade Antiga. Pessoal, olha que interessante. A Idade Antiga, né, tá ali 4.000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Então, a gente tem aí a Idade Antiga marcada principalmente por achar que os surdos eram aberrações,
com certeza, né, vai ser marcado porque eram amaldiçoados, enfim. A gente tem, assim, em destaque na Idade Antiga, o Egito e a Pérsia. Interessante porque o Egito, né, e Pérsia ali, durante um tempo, na Idade Antiga, eles adoravam os surdos. Eles adoravam, e assim, descobrir que eram bebês surdos era demorado, né, gente? A gente não se descobria que os bebês eram surdos. Ali na idade de 3, 4 anos de idade, 5 anos, é que começava-se a perceber que os surdos eram surdos, porque a gente não tinha teste da orelhinha, tinha nada, né? Precariedade, claro, tecnológica. A gente está falando de idade antiga, meu Deus do céu. Então, a gente vê que no Egito, os surdos eram adorados. Eles achavam que os surdos eram mediadores entre os deuses e a população. E os faraós pegavam as crianças surdas e idolatravam elas. E elas entregavam elas para os deuses porque eles eram semideuses. Então, se eram considerados como deuses. Só também. Só no Egito Antigo e na Pérsia. Porque quando a gente vai olhar os próximos slides aí, a gente vai ver que não, que os surdos não eram considerados deuses e muito menos eram adorados. Né? Então, a gente tem esse período aí, o Egito e a Pérsia, achando que os surdos eram adorados. Então, quando eles eram ali bem pequenos, descobriam-se que eram surdos, e não eram só as pessoas surdas, não, tá, gente? As pessoas surdas, a gente tinha também as pessoas com deficiência. Todos eles eram considerados pessoas agraciadas por Deus, porque, assim, as deficiências que eles traziam era para nos aproximar de Deus, é o que eles acreditavam nessa época, sabe? Então, eles eram mediadores, eles mediavam Deus e a população. Na verdade, mediavam Deus e Faraó, porque o Faraó é que era o objetivo, né, naquela época. A gente está falando de Egito, tá certo? Egito e Pérsia. Beleza. Aí agora vem um problema sério, né? A gente tem aí os espartas, Roma, Grécia, China e os gauleses. O que acontecia? Todos esses povos, todos eles acreditavam que os surdos eram pessoas amaldiçoadas. Aí a gente já tem uma outra visão. Pessoas amaldiçoadas. Vamos lá. Se vocês já assistiram o filme Os 300, vocês já viram o filme? Quem ainda não viu, dá uma olhadinha. Os espartas, né? Vai falar sobre os espartas. No filme Os 300, a gente tem uma parte lá que, só conceituando, lembra que eu falei para vocês que é importante a gente pensar em questão de ano, né? Que é questão de tempo, lugar, contexto. Quem que eram os espartas? Os espartas eram pessoas que valorizavam o ser robusto, homens, né? Homens iam para a guerra. Naquela época se conquistava tudo com guerras, claro, né? Então, assim, quando nascia um bebezinho com alguma deficiência, ou não só deficiência, quando eles olhavam, pegavam um bebezinho que tinha, que era fraquinho, que era magrelinho, que não tinha ele não era compridinho, ou seja, ele não seria um bebê, ele não é um bebê comprido, grande. E tinha, ou aqueles bebês que tinham alguma deficiência, esses bebês eles eram eliminados. Por que eles eram eliminados? Eles eram jogados, gente. Tem no filme Espartas mesmo, a gente tem um episódio, passa no filme, um episódio onde eles pegam um bebê e jogam ele num precipício. Por que eles jogam ele lá? Porque ele era um bebê que tinha deficiência. E aí ele não servia para a luta. E aí, se a gente acompanha, né, o filme, não vou dar spoiler no final, mas a gente tem uma pessoa com deficiência no filme que ele queria ser um soldado esparta. E ele não foi ser um soldado porque ele tinha. Ele era corcunda, ele tinha uma deficiência na coluna
e ele não pôde ser. E aí, só que a família escondeu ele. Quando ele nasceu e viu que ele tinha uma deficiência, escondeu esse bebezinho, era um menino, escondeu ele e ele foi crescendo. E o pai dele era Esparta, ou seja, o pai dele pertencia ao exército, né? Esparta. E aí o pai tinha um grande sonho que ele fosse, mas ele não teria a menor chance de ser. E aí ele é escondido, e ele é um bebê que cresce, né? Vira adulto, e chega um momento que ele... Nem não posso contar o filme, mas ele é o que conta todos os segredos lá dos Espartas para o inimigo, porque ele não foi permitido ser soldado. Então, o que acontece? Então, isso aconteceu mesmo, né, em questão dos Espartas. Então, a gente tem até imagem, né, gente? Não deixa de ler, né, de acompanhar a sinalização de um livro lindíssimo, tá disponível, tá, gente? No entanto, que eu coloquei ele lá na página para vocês verem, tem a sinalização do contexto histórico inteiro lá. É um livro que tem a sinalização, ele tem a parte, as imagens, o texto em língua portuguesa, mas também tem a sinalização. Então, na época dos Espartas, vou ver se eu consigo colocar um pedacinho do filme para vocês. Só ver se eu consigo aqui, tá, Nath, também. Eu vou parar de compartilhar e ver se eu consigo colocar aqui. É um pedacinho pequenininho que eu preciso dele mesmo. Quer ver? Eu acho que não é janela. Eu estou compartilhando minha janela inteira, eu acho. Espera aí. Peraí que eu acho ela aqui. Onde que tá, Jesus? Ah, vocês estão vendo minhas coisas todas aqui. Peraí. Milhões de coisas na janela. Calma, muita calma nessa hora. Achei. Não, não é aqui, gente. Peraí, achei. Aqui, ó. Nath, tá dando para ver? Me conta. Dá para ver? Beleza. Pedacinho, tá certo? Pedacinho. Tem uma legenda, viu, Nath? Tem uma legenda. Quando o menino nasceu. Pronto. É isso. Vamos lá. É isso. Deixa eu tirar aqui. Pouca coisa. Eu queria mostrar isso para vocês. Vocês viram um pedacinho ali? E é inclusive uma palavra que incomoda a gente demais, né? Que chama deformado. O menino era deformado, desse jeito. Deformado. Deixa eu só voltar aqui no slide. Tá dando para ver os slides, Nath? Só os slides? Não tá passando o filme, não, né? Não? Só o slide. Obrigada, viu, Nath, pelo retorno. Ó, o que acontece aqui? Vocês viram aí no pedacinho do filme, né? Que vocês viram tanto de crânio, de esqueletos? Vocês viram? Então, assim, o descarte era grande, né? A morte de meninos ou meninas também, tá, gente? A grande parte eram homens, eram meninos, bebês, porque eles tinham... eles precisavam dos homens, né, para a guerra. As mulheres, quando tinham alguma deficiência, também eram descartadas, mas, assim, ela não era uma via de regra. Ah, eles não consideravam como maldição, que é o que acontecia em Roma, que era o que acontecia na Grécia, na China, nos gauleuses. Então, o que acontece, gente? Agora, a gente viu aí um pedacinho dos Espartas, né? A palavra deformado, meu Deus do céu. Mas vamos traduzir aqui para pessoas com deficiência. E o que a gente fica assim pensando, vocês já pararam para pensar? Vocês estão vendo aí, né? A Graciele falando sobre essa questão.
quando pegava ali um bebezinho que tinha uma deficiência física, por exemplo, né? Uma deficiência física, às vezes não tinha o braço, não tinha uma perna, sei lá, nasciam com síndrome de Down, né? Ou com alguma deficiência intelectual. Então, o que acontecia? De cara, eles já olhavam e já percebiam que a criança tinha uma deficiência, o bebê tinha deficiência em relação à cegueira também, né? Considerando que eles olhavam assim, percebiam a deficiência e já descartavam eles bebezinhos, né? Bebezinho de dias, às vezes. Agora, você para e pensa em relação aos surdos. Vocês já pararam para pensar que eles só descobriam que os bebês eram surdos a partir de 4 anos, 3 anos a 4 anos? Então, o que eles faziam? Eles pegavam essas crianças de 3 e 4 anos e sacrificavam essas crianças. Gente, eles jogavam essas crianças no abismo. Pensa com a idade de 3 e 4, já não é. Eu acho um horror bebê ser morto por causa disso. Mas você pensa a família abrir mão de uma criança que já está vivendo com você ali de 3 a 4 anos. Eu tenho uma filhinha de 3 anos, eu fico me colocando no lugar dessas pessoas, da família em si, né? Mas assim, todas essas pessoas, elas já eram instruídas, né? A família já era instruída. Gente, lá ali na Roma, né? Roma, eles achavam que as crianças surdas, né? Que as pessoas com deficiências, elas eram maldições que, né? Eram maldições que a família herdou. Porque com certeza, entre aspas, né? Claro, eles achavam assim, que a família teve pecados, ou os antepassados pecaram, e que Deus castigou essas pessoas, dando-lhes filhos com deficiência. E aí precisavam eliminar essas pessoas com deficiência para que os demônios também fossem eliminados. Não, vocês já pararam para pensar numa situação dessa? E assim, eu tenho um amigo que em 1999, não, foi isso não. Deve ter sido lá para o ano de 2001, 2002, ele viaja o mundo inteiro. Ele foi conhecer a África. E aí ele foi, não me lembro hoje o lugar da África, acho que isso foi 2001 mesmo. Tipo, nessa época, 2001, eu estava entrando na escola à vida, deve ter sido isso 2001, 2002. Nessa época. Ele foi numa cidade da África, me perdoe, eu não me lembro mais qual que é, e ele falou que foi lá, foi conhecer, fazer turismo, e teve um lugar que eles não podiam passar. E ele, a pessoa que estava falando, né, apresentando a cidade, tal, esqueci o nome do profissional, mas enfim. E aí estava mostrando lá, e ele mostrou uma casa grande numa esquina. Aí ele falou que queria ajudar essas pessoas, porque ele viu, ele estava dentro do ônibus, né, com guia turístico, o ônibus era com guia turístico, e aí essas pessoas, o guia falou, essa casa que está aqui, ela, na verdade, são pessoas com deficiência que moram aqui. Aí ele ficou intrigado com aquilo, quando foi no outro dia, ele falou assim, eu posso descer e ajudar? Porque na minha cidade tem uma escola de surdos e eu conheço várias pessoas que trabalham com surdos, enfim. Aí ele falou, não, você não pode descer, não. Tudo que é deixado para essas pessoas não pode, tem que ser do outro lado da rua. Porque não pode ter contato com essas pessoas, porque elas são endemoniadas, e aí o demônio pode passar para vocês. Então, a gente está falando que é 2001, 2002, e acontece em alguns lugares a mesma coisa que acontecia na Idade Antiga. Né? Então, a gente tem aí Espartas, Roma, Grécia, os chineses, né, os gauleuses, todos esses povos, né, esses lugares, eles eliminavam as pessoas surdas ou as pessoas com deficiência, né? Então, principalmente, eles eram jogados em abismos, em do alto dos rochedos, né? Eles eram queimados vivos. Então, assim, a gente tem esse período antigo aí bem trágico, que eles sacrificavam, gente, essas pessoas com deficiência a deuses. Por quê? Porque se eu sacrificasse essas pessoas aos deuses, a família, o lugar, eles seriam o quê? Eles seriam
purificados. É isso que acontecia. Então, a gente tem esse período bem sombrio. Aí a gente tem famosos, né? Filósofos famosos como Platão. Platão. Platão, ele achava que os diformes, né, que é o que ele dizia, eles deveriam ser escondidos ou eles deveriam ser eliminados. Na época, né, isso a gente está falando de Grécia. E aí, falando de Platão, Aristóteles, claro que a gente está falando da Grécia, a gente vai falar por quê, né, que eles pensavam assim. Uai, gente, pensavam assim, por quê? Porque eles, os deuses, né? Naquela época a gente tinha o culto aos corpos perfeitos, né? Aos músculos, à força, né? Então, assim, as pessoas que eram deformadas, pelo amor de Deus, mais uma vez vem essa palavra, os diformes, essas pessoas, elas precisavam ser ou escondidas e deixavam eles morrerem, né? Ali por ali mesmo, ou eles pegavam e já eliminavam por conta própria. E aí a gente pensa ali, Aristóteles falava o seguinte, aqui, tem a menor condição de pegar essas pessoas e deixarem elas na sociedade, porque a falta de linguagem faz com que a pessoa nem seja considerada ser humano, né? Então, como que como que a gente considera uma pessoa sem língua, né? Os surdos mudos, inclusive, né? Trazidos dessa época, eles não falavam. Então, essas pessoas, elas devem ser o quê? Elas devem ser eliminadas, a gente não deve levar elas em consideração. Abandonava-se os recém-nascidos, né? Segundo Aristóteles, eles devem ser abandonados ou mortos para que aquilo ali não continue, para que não dê sequência e futuramente nasçam outras pessoas que tenham deficiência também. Então, a gente tem assim, a presença marcante de Platão e Aristóteles nessa época, né? Claro que são pessoas referências em relação à filosofia, né? À Grécia. Então, eles já, de cara, eles desconsideravam tanto as pessoas surdas quanto as pessoas com deficiência. Na Idade Antiga, a gente tem aí a Roma muito presente, dizendo o seguinte, que ó, os surdos, eles não tinham alma, né? Surdos não tinham alma. Por que surdo não tinha alma? Porque surdo não tinha comunicação. Eles, inclusive, os surdos eram considerados pessoas que eles, por não ter alma, eles não eram considerados pessoas mortais, e eles eram lançados, gente, naquele período da Inquisição, eles eram considerados bruxos, na verdade não é bruxos, eles eram considerados pessoas amaldiçoadas. Nessa época, né, gente, a igreja, ela não considerava os surdos enquanto ter alma, portanto, eles não tinham nem condição de pecar, mas também não podiam confessar, porque eles não tinham linguagem, não tinham língua, porque eles eram mudos, portanto, não eram pessoas mortais, e eles sacrificavam as pessoas surdas e as pessoas com deficiência, mais os surdos, mais as pessoas surdas, pela falta de comunicação, que eles achavam que os surdos não tinham condição. Isso, gente, isso aconteceu na Idade Antiga, que depois a gente vai ver mais para frente, que a igreja já teve um outro olhar e ajudou muitos surdos em questão de... ajudou que eu falo assim, fez com que os surdos fossem considerados enquanto seres humanos. A gente vai ver que foi só um período sombrio. Vamos lá na Idade Média. O que compreende a Idade Média? A Idade Média compreende 476 a 1453 depois de Cristo, né? Isso aí a gente já tem bem mais um pouco da história mais presente, né? Com vários registros. Mais uma vez, a gente tem ali os surdos tratados com desprezo. Porque coitados dos surdos, eles não se comunicam, eles não podem receber a hóstia em relação à igreja, por não poder confessar os seus pecados, eles não podiam receber a hóstia, porque com certeza eles pecavam, mas não podiam confessar. Eles não tinham direito nenhum
Se os pais faleciam, eles não tinham direito à herança, à partilha da herança. Então, eles, muitas das vezes, eles eram... quando os pais faleciam, né, eles eram lançados na sociedade, e aí eles morriam à míngua, porque também ninguém queria ajudar. Passou-se um tempo também que percebeu que o surdo podia ler, podia escrever. Então, o que acontece? A Idade Média, e o que aconteceu, na verdade, na Idade Média? A Idade Média, gente, ela é marcada pela ciência, né? A Idade Média, a gente tem um boom da ciência. Então, a gente vê ali uma separação um pouco, né, da igreja, do domínio da igreja e a elevação da ciência, as pesquisas. Aí começa a ver que o surdo pode ser ensinado, e aí vem os monges, né? Na Itália, principalmente, começa a ver que os surdos eles podem se comunicar. Por quê? Porque esses monges beneditinos italianos, eles tinham um voto de silêncio. Eles faziam um voto de silêncio, sei lá. A gente vai ficar um mês sem conversar, sem usar sem usar da fala oral. E eles começaram a criar alguns sinais como forma de se expressar. E não gente, nesse momento, a gente não está falando de língua de sinais. A gente não está falando de surdos nesse momento, a gente está falando de ouvintes, monges ouvintes ali, né, no ano 530, eles criaram entre eles uma forma de gestos para se comunicar. Então, assim, o uso de sinais, né, mas o uso de gestos para se comunicar no período em que eles não podiam usar da fala oral. Né? Então, assim, a gente tem uma marca aí, e essa marca é importante, que a gente vai ver aqui na idade contemporânea, a idade moderna, que vem agora em seguida, que isso ajudou muito a pensar que os surdos poderiam, então, se comunicar através de uns gestos que os monges utilizavam. Mas isso foi bem, assim, um local bem específico, que foi a época na Itália, foi no ano 530. Vamos para a Idade Moderna. Gente, vem aí, graças a Deus existe a Idade Moderna, né? Beleza, existe a Idade Moderna. Por quê? Porque a gente tem muitas presença de pessoas que contribuíram muito para o avanço da educação de surdos. Contribuíram muito para o avanço de considerar as pessoas surdas enquanto seres humanos, apoiando ali, né, a educação de surdos e respeitando o surdo enquanto pessoas. A Idade Moderna, né, ela vem ali 1453 a 1789, claro, né? Depois de Cristo, lógico. Então, a gente tem 1453 a 1789, e a gente tem presença de pessoas, assim, que marcaram mesmo a educação de surdos e também a história dos surdos no mundo. Então, a gente vai falar do mundo, a gente vai chegar um momento em que a gente vai trazer o Brasil, né, aqui para nossa história da educação em si. A gente tem, assim, uma pessoa que marcou ali, né, ele nasceu em 1501, foi morrer em 1576, que foi o Cárdomo, né? Quem que foi ele? Você tem ali a imagem dele, ele foi um médico, filósofo, e ele foi um dos primeiros a defender que a surdez não impedia o desenvolvimento intelectual dos surdos. Então, como eu disse para vocês, né, a Idade Média ela ajudou demais em questão da ciência. Então, os médicos, né, principalmente Girolamo ali, que ele vai... Girolamo Gárdomo, ele vai dizer o seguinte, gente, o surdo, eu acredito que o surdo consegue aprender, porque o surdo ele não tem uma deficiência intelectual. Ele tem, assim, o aprendizado dele não é comprometido. O que é comprometido, entre aspas, é a comunicação. E aí ele vai trazer o seguinte aqui, os surdos foram privados da educação
por falta de conhecimento da sociedade. Então, assim, ele é um dos primeiros a utilizar mesmo, a pensar, inclusive, em língua de sinais, a pensar que a língua de sinais ajudaria, né? Naquela época, essa questão de ajudar, porque hoje em dia a gente sabe que não é ajuda, isso é direito linguístico, né? Então, assim, ele falava que assim, a língua de sinais vai ajudar os surdos a aprenderem, então é através da língua de sinais. Língua de sinais, viu, gente? Nem era considerado língua. Eu estou falando, usando a nomenclatura língua de sinais para vocês entenderem aonde que a gente chegou hoje, né? Então, para vocês entenderem que não era considerado língua. Ixi, tá doido? Nunca. Considerado língua? Não. Mesmo porque a língua de sinais só foi considerada língua em 1860, ó, 1960, década de 60, né? A gente vai chegar lá. Mas olha para vocês verem. Então, o Girolamo Gardner foi um dos primeiros médico, filósofo a pensar nos surdos enquanto pessoas que são capazes de aprender e utilizando gestos, ou seja, a visão, uma língua visual ou gestos que são visuais, para que ele pudesse ali aprender. E a gente vem por uma das pessoas, o Girolamo Gardner, ele não é assim um personagem ou uma pessoa muito conhecida na área da educação de surdos ou na área da surdez. Mas é quando a gente fala de Pedro Ponce de León, né? Quando você fala assim, León, aí a gente já começa a puxar ali da nossa memória, do nosso arquivo, que León já é uma presença mais marcante na educação e na história da pessoa surda. Ele era um monge espanhol, ou seja, lá na Espanha, e ele foi o que estabeleceu a primeira escola para surdos. E aí a gente fala assim, não, mas eu pensava que era Lepé, mas não é. É Pedro Ponce de León, porque isso a gente está falando da Espanha, né? Porque na Espanha a gente já tinha assim... esse monge, né, o Pedro Ponce de León, ele acreditava que era possível ensinar o grego, o italiano. Ele achava assim que nós poderíamos estudar o latim, nós poderíamos pegar crianças surdas ou pessoas surdas, claro, né, que eram pessoas abastadas, né, gente? Ele, hora nenhuma, a todo tempo a gente vê ali que são nobres, filhos de nobres que eram ensinados, né? Mesmo porque, né, contextualizando essa época ali, né, 1500, ele foi vamos supor que foi ali na verdade foi século XVI, né? A gente está falando de século XVI. Nesse século ali, 1570, 1560, a gente sabe que quem estudava eram os nobres, os filhos dos nobres que estudavam. E homens, e eram homens, né? Então, Pedro Ponce de León foi o primeiro a pensar em uma escola, ele criou uma escola para pessoas surdas com o objetivo de estudar o latim, o espanhol, e ele usava, sabe o que ele usava como método de ensino? A datilologia, a escrita e a oralização. Então, assim, ele pensou em língua de sinais? Não, ele não pensou. Ele criou uma escola de surdos? Sim, mas o foco do Pedro Ponce de León é a oralidade. Ele usava a datilologia, sim, o alfabeto manual deles, na época espanhol, inclusive, ele utilizava como um recurso, mas ele não utilizava a língua de sinais, assim, não é língua de sinais, ele não usava sinais ou gestos, ele usava a datilologia. Por quê? Porque ele achava que era um recurso para mostrar as letras do alfabeto espanhol para ajudar no latim, enfim. Como eu disse, ele era um monge, né? Então ele tinha o latim ali como forma, né, como forma de instrução. Ele também ensinava física, sabe? Conceitos da física, astronomia. Então e uma coisa importante, eu me lembrei aqui agora, o Pedro Ponce de León, ele tinha 2 irmãos surdos.
Então, ele, dentro de casa, ele já tinha esse contato com os surdos, então ele pensou assim, não, peraí, vai dar certo, né? Mas o foco dele, gente, era a oralidade. Eu acredito, né, que Pedro Ponce de León, ele não é tão, assim, considerado enquanto história da educação de surdos, enquanto história dos surdos, tanto quanto Lepé, porque Lepé é famoso. Então, o León, por causa disso, porque ele pensava que o que chegaria até o surdo era a oralidade, era a datilologia, era a escrita, né? Então, de forma que ele pensava na língua oral em si, né? Como forma de instrução. E a gente chega, né? Agora sim, eu acho que a gente vai começar a falar de várias personalidades da educação de surdos e que são muito conhecidas, né? A gente tem aí agora o primeiro que a gente vai falar nele enquanto o mais conhecido, o mais famoso, que é o Lepé. O Lepé. O Lepé, né, gente? Todo mundo quem aqui já tem contato com a área da surdez, com a área da educação de surdos, a gente vai ver aí, já deve ter ouvido falar de Lepé, né? Vamos lá. Quem foi Lepé? É muito conhecido, né? Já disse para vocês, na área da educação de surdos, Lepé é muito conhecido. E, assim, especulações dizem, né? A gente tem, assim, alguns relatos. O que a gente sabe sobre Lepé é que Lepé, ele criou a primeira escola de surdo na França. E ele acreditava na língua de sinais ou nos gestos. Mais uma vez, gente, nesse período aqui, toda vez que eu falar de língua de sinais, naquela época a gente não tinha a língua de sinais considerada quanto língua, certo? Não era uma língua, eram gestos que eles utilizavam. Muitas das vezes eram gestos caseiros. A gente tem registro que Lepé fez a primeira escola de surdo na França com o foco no aprendizado através da língua de sinais. Né, assim, histórias são contadas de que Lepé viu duas meninas surdas sinalizando, né, conversando através de gestos, e ele pega essas duas meninas e tenta aprender os sinais, né, os gestos que ela usa, que as meninas usam, e ele começa a aprender a língua de sinais ou os sinais dessas duas moças. E é interessante a gente pensar como que isso é fantástico, né? Como que foi, como que Lepé, ele realmente é um personagem muito importante na história da educação de surdos, ou na história dos surdos em si, na história da língua de sinais em si. Por quê? Porque, primeiro, gente, é uma época que meninas não estudavam, né? Como eu disse para vocês, nobres meninos, nobres, filhos de pessoas ricas, vou desmiuçar isso para vocês, né? Os nobres é que estudavam, meninas não estudavam. Meninas, na verdade, elas eram feitas, né? As meninas eram ensinadas a tomar conta da casa, a costurar, a cozinhar, manter uma casa, né? Assim, enquanto trabalho doméstico. Mas Lepé não, Lepé ele viu essas duas meninas e ele falou assim, não, peraí, deixa eu ver o que essas meninas estão fazendo, vou pegar. E foi lá e conversou com a família dessas duas moças. E aí, gente, ele pega essas duas moças e começa a ver que vai dar certo. E Lepé, então, cria a primeira escola de surdos para ensinar a ler, a escrever, para ensinar, né, a língua do país, que a gente está falando do francês. E aí, nisso tudo, vem outros surdos e outros surdos e outros surdos, e Lepé cria a primeira escola de surdos no mundo em relação à língua de sinais. Porque, como eu disse para vocês, a gente tem Girolamo Gardamo, que fez uma escola de surdo, criou uma escola de surdos, mas que ele pensava na oralidade dos surdos. Pedro Ponce de León, a mesma coisa, pensava que o surdo ele poderia ser educado através da oralidade. E aí vem Lepé e fala, não, peraí, fala não, na verdade ele sabia, acho que ele acredita que ele sabia que existiam esses outros métodos, mas ele falou, não, é através da língua de sinais. Então, a primeira escola de surdos no mundo está lá na França.
usando a língua de sinais francesa, que nem era língua, mais uma vez eu vou dizer para vocês que não era língua. E aí a gente tem aí do lado Henrik, não sei, eu vou chamar só pelo primeiro nome dele, que eu acho mais fácil, que é o Samuel. Samuel, quem que foi ele? Samuel Henrik, não sei se é assim que pronuncia, ele era alemão. Ele criou, ele é considerado o pai do método alemão ou o pai do método oralismo alemão. Gente, concomitante à França, a gente tem a Alemanha bem presente em questão de educação de surdos. A gente tem as duas bem assim equiparadas. A França com o olhar do ensino através dos gestos, da língua de sinais, né? Vou chamar de língua de sinais mais uma vez, da língua de sinais, que os surdos poderiam ser educados através de uma língua diferente, que é a língua de sinais, que é através de gestos, através da visão. E aí, assim, quase não, no mesmo tempo, a gente tem o Samuel, na Alemanha, que criou uma escola de surdos com o método oralismo. Eles não aceitavam de jeito nenhum que existia língua de sinais, que poderia existir sinais em si, que os surdos eram visuais, não. E aí, a gente tem o pai, né, do oralismo em si. Ele defendia o oralismo, ele falava que o surdo tinha que oralizar, que o surdo ele não poderia utilizar das mãos de jeito nenhum. E é interessante porque ele defende isso o tempo inteiro e ele fundou, né, uma escola de oralismo puro, que é o oralismo que defendia que o surdo ele tinha que ser o mais próximo do ouvinte possível. Se ele só conseguiria sobreviver, ser feliz, a partir da hora que ele oralizasse, porque se ele não oralizasse, ele não era ninguém nessa vida. Então, a gente tem essa presença do Lepé e do Samuel Henrik, eu acho que é assim que fala, me perdoe se não for, França e Alemanha ao mesmo tempo, falando de educação de surdo, um com um método completamente diferente do outro. E isso, gente, influenciou o mundo inteiro. Por quê? A gente tem aqui o Itard, né? O Jean-Marc Itard, vou falar, e agora a gente vai lá para a idade contemporânea. A idade contemporânea, a gente tem aqui 1789, está aí no slide para vocês verem, 1789 até os dias atuais. Então, agora a gente vai falar de idade contemporânea, onde que nós estamos vivendo, né? Mas a gente vai passar ali para 1789, a gente vai ver o Itard ali, que ele é um médico nos Estados Unidos, é o primeiro personagem, a primeira imagem que vocês estão vendo ali. Ele acreditava que os surdos poderiam ser treinados através ele poderia usar um aparelho auditivo, já tinha ali o início de uma tecnologia com aparelho auditivo. Itard é muito famoso com a história do Menino Lobo. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar, né, da história do Menino Lobo. Usava-se assim... vocês vão ver assim, a história do menino lobo ou do garoto selvagem que conviveu com animais porque os pais morreram, enfim, e aí ele via que os surdos eram considerados também animais selvagens que poderiam ser educados. Então, ele acreditava que os surdos poderiam ouvir palavras através de, às vezes, um aparelho muito precário, mas também que ele poderia fazer uma leitura labial. Então, ele defendia o oralismo. Itard, tudo bem. Aí, a gente vem aqui do lado, Gallaudet. Thomas Gallaudet. Alguns aí também já ouviram falar de Gallaudet. Gente, Gallaudet era um pastor evangélico, né, dos Estados Unidos, norte-americano, e ele ali, Gallaudet, ele não foi diretamente na França. Ele tinha ouvido falar da escola do Samuel Henrik, não sei se é assim pronuncia, mais uma vez, do Samuel. Lembra que eu falei com vocês que tinha lá a França com a escola de surdos, para surdos, usando gestos como língua de sinais.
E a gente tinha na Alemanha, concomitante, o método oralismo, né? Oralismo, os surdos tinham que ser oralizados. Totalmente diferente. Conta-se, né? E isso é pesquisa, é verídico, né? Aconteceu mesmo, são pesquisas que trazem que Gallaudet foi na Alemanha. Ele não foi primeiro na França, ele foi na Alemanha. Chegou lá, ele viu a escola alemã e viu o método oralismo e quis levar, porque Gallaudet já tinha contato com surdos, ele falou assim, não, eu quero fundar uma escola de surdos nos Estados Unidos, então eu quero levar esse método francês, método alemão para lá. Só que essa escola era tão fechada, eles falaram, não, a gente não quer compartilhar conhecimento com vocês. Nós não temos interesse em compartilhar o oralismo, o método oralismo com vocês. Enfim, também. E aí, Gallaudet fica sabendo da escola de surdos mantida por Lepé, lá na França, e vai até a França. Vai até lá e vê o método da língua de sinais, e um surdo que era professor lá da escola na França vai junto com o Gallaudet para os Estados Unidos e funda lá, né, a primeira escola de surdos dos Estados Unidos, que hoje é a Universidade de Gallaudet, a Gallaudet University, né, que é grandiosa, tem vários polos lá nos Estados Unidos. É uma escola que defende o bilinguismo, né? Lá utiliza-se a língua de sinais dos Estados, a ASL como primeira língua, a língua de instrução é a ASL, que é a língua de sinais americana, e tem ali um método, como segunda língua, o inglês escrito. Então, assim, essa imagem aí é do Gallaudet com uma aluna surda da escola Gallaudet, que depois veio a ser a Universidade de Gallaudet. Se vocês quiserem, né, consultar na internet, se vocês quiserem entrar ali e colocar Gallaudet, Universidade de Gallaudet, vocês vão ver várias imagens, vocês vão ver assim como nos moldes, nos padrões das universidades norte-americanas, né? Então, assim, é bem interessante. Hoje em dia, atualmente, eles estão com um reitor que é surdo, eles têm professores surdos, também tem professores ouvintes, enfim, é uma universidade grandiosa. Então, Gallaudet também fez parte da educação de surdos, no caso ali dos Estados Unidos. E agora a gente vem para o Brasil, né? Até que enfim, chegamos no Brasil. Com a presença ilustre aí, né, do Rouet, muito famoso, né? Rouet, eu acredito que aqui no Brasil, quando a gente vai falar de história dos surdos, ou história da educação de surdos no Brasil, a gente vai, com certeza, encontrar com essa personalidade fantástica que é Rouet. Historiadores dizem o seguinte, que Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, ele tinha uma filha, né? Vocês sabem que é a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, dizem, né? Que ela assinou a Lei Áurea. Há controvérsias, mas nem vou entrar nesse assunto. Assinou a Lei Áurea e princesa Isabel casou-se com Conde de Eu. Conde de Eu era uma pessoa que tinha uma deficiência auditiva e, ao se casarem, eles casaram e tiveram um filho surdo. E acredita-se que seja um menino surdo. Por que não é uma menina? Porque para substituir Dom Pedro II, tinha que ser um menino, né? E a princesa Isabel era uma menina, por isso que ela era princesa, ela não poderia substituir Dom Pedro II quando ele morresse. Quem ia suceder Dom Pedro II? A princesa Isabel não podia. Então, acredita-se que o neto era um menino mesmo e ele era surdo. E Dom Pedro... Gente, aí eu estou dizendo do que as histórias dizem. Depois eu posso até colocar para vocês, assim, os documentos não, textos que vão trazer um pouquinho dessa história. Comprovado que seja homem ou uma menina, era neta,
Acredita que seja realmente um neto, porque para suceder Dom Pedro II tinha que ser um menino, né? Naquela época a gente sabe disso, que para suceder o imperador tinha que ser um menino, o filho ou o neto. E aí Dom Pedro II, preocupadíssimo, porque o neto dele era surdo, ele procura saber lá na França, né? Isso aí por causa da relação entre França e Portugal. Dom Pedro II pede para vir um professor surdo para educar o neto dele. E aí vem Rouet, né? 1855. E aí começa um pouco da nossa história. Claro que a história do surdo, né, gente, não começa em 1855, a gente sabe disso. Como eu disse para vocês, a gente está falando de fatos históricos. Lembra que eu falei para vocês que nem tudo na vida é fato histórico? Fatos históricos são tudo aquilo que tem marcas e que trazem consequência, né? Então, a gente tem aí, Rouet vem para o Brasil. Rouet era um francês, discípulo de Lepé, professor na escola de surdos, lá na França. Aí Rouet vem para o Brasil para educar nada mais, nada menos do que um neto de Dom Pedro II. Mas mal sabia Dom Pedro II que Rouet vem para fazer uma revolução, né? Como eu disse para vocês, existe história antes de 1855, viu, gente? Existe surdos antes de 1855, claro, né? No entanto, que a gente tem, assim, um livro grosso, maravilhoso, que o Inês produziu, que fala disso, fala que, claro que os surdos existiam antes de 1855 e que já existia eles já se comunicavam através de gestos que vêm depois a ser língua, né? Os surdos brasileiros já tinham uma língua, né? Mais uma vez, repetindo, já existiam gestos para se comunicar. Mas marca, né? Fato histórico, 1855, vem Rouet para o Brasil e funda a primeira escola de surdos no Brasil, que é o INES, né? O Instituto Nacional de Educação de Surdos, antes chamado Instituto Nacional de Educação de Surdos e Mudos. A gente sabe que a gente não chama surdo de mudo mais, mas nem vou entrar nisso, que vocês têm a disciplina de Libras 1, que vai tratar isso com vocês, vai conversar sobre isso com vocês. E aí, Rouet, em 1855, chega no Brasil, em 1856, ele funda a primeira escola de surdos, que é o INES. Em 1857, ele volta para a França por problemas particulares e deixa aqui a primeira escola de surdos no Brasil, que é o INES maravilhoso, está aí até hoje, né, gente? O Instituto Nacional de Educação de Surdos. A gente tem aí do lado Grambel, famosíssimo, né, gente? Muito famoso por ter criado o quê? Telefone, né? Criou o telefone. Só que nós que trabalhamos com surdos, conhecemos a história dos surdos, a gente tem um certo receio para falar de Grambel, porque Grambel, gente, o pai dele já defendia o oralismo. E Grambel, o que ele fez? Ele criou o telefone porque ele era casado com uma surda e ele acreditava que que não era o telefone, gente, era uma forma de comunicar, mas para pessoas surdas. É como se fosse um amplificador. E Grambel cria o telefone, mas ele cria um telefone para que a esposa dele pudesse falar, pudesse oralizar, e ele é considerado um dos maiores defensores do oralismo. E ele falava que os surdos não poderiam ser educados usando a linguagem de sinais, ou a língua de sinais, ou através de gestos. Então, Alexander Grambel, pai dele chamava Alexander Bell também, o segundo nome eu não me lembro, mas não era Grambel, era Alexander Bell. O primeiro nome era igual e o último, e eles acreditavam que através do telefone era um aparelho para que os surdos pudessem se comunicar oralmente. Então, Grambel aí, para nós, ele não foi muito feliz, não. Mas, enfim, é uma personalidade que nós temos. E, acreditem ou não, Alexander Grambel encabeçou o Congresso em Milão. Né? Vocês já devem ter visto, né, em algum lugar, os surdos sempre falando sobre o Congresso em Milão. Foi em 1880, aconteceu o Congresso em Milão. O tema era sobre surdez,
na Itália, né? Milão, na Itália. E o método oral foi escolhido, como eu disse para vocês. Graham-Bell influenciou para que o Congresso em Milão tomasse como decisão a oralidade como forma de educação de surdos, que os surdos iam viver felizes para sempre, utilizando a oralidade. Aí a gente tem, né, assim, alguns números falam que professores surdos foram impedidos de votar, né? Essa pesquisa aí foi realizada, textos da Karen Strobel, da Heloísa Gripe, me fugiu o nome aqui de uma outra autora, depois eu lembro, já falei sobre ela. Então, assim, Lacerda também fala, mas assim, esses números é trazido por essas essas grandiosas pesquisadoras que eu disse para vocês. Então, a gente tem aí 164 participantes, apenas 5 votaram a favor da língua de sinais, e a gente tem o método oral como campeão. E o que se resumia, né, o Congresso em Milão? Língua de sinais versus oralismo. Língua de sinais utilizada principalmente na França, mas não era só na França, né? A gente aqui no Brasil já utilizava, lá nos Estados Unidos já utilizava, mas a gente tinha aí o oralismo muito presente através de Graham-Bell, que era um cientista, um filósofo muito conceituado, influenciador, né, naquela época, e a Alemanha também influenciando o oralismo. Causou uma turbulência na educação de surdos, os sujeitos surdos ficaram subjugados e até hoje a gente tem essa presença das práticas ouvintistas, né, em cima da educação de surdos. Surgiram inumerosos métodos depois da educação de surdos. Os professores surdos foram mandados embora, eles não podiam dar aula. O Congresso em Milão foi o boom para os avanços da visão clínica, e aqui eu vou dar uma paradinha para a gente falar da visão clínica, muito presente na área da saúde, na área, eu gosto de falar de área medicalizada, que não são só os médicos, né? Os médicos, fonoaudiólogos, enfermeiros, né? Assim, área da enfermagem, a área da saúde em si, a psicologia. Então, a gente tem que a visão dessa área, inclusive, até hoje, é da cura. Vamos curar esse menino, tá faltando audição nele, portanto, a visão está na deficiência, a visão está na falta. Então, essa visão clínica é a visão que os médicos, né, que a área da saúde tem sobre quando nasce um bebê surdo, eles vão falar, nossa, ele é surdo, ele não tem audição. Vamos tentar colocar audição nele? Né? Vamos dar audição para ele? Vamos implantar? Vamos colocar as tecnologias por aí? Vamos colocar um aparelho auditivo? Vamos fazer o treino da fala, né? O treino da fala oral, né? Toda vez que eu vou falar de fala, eu vou falar de fala oral aqui. Então, a visão de que os surdos eram pessoas com deficiências e incapazes, gente, vem dessa época do Congresso em Milão. Jonathan Rhee, ele traz que foi dia 11 de setembro. Sabiam, né? E quem traz essa data, na verdade, né, é o Jonathan Rhee, mas ele fala que aconteceu o Congresso em Milão, e é muito interessante esse texto de Jonathan Rhee, que ele... Rhee, acho que assim que pronuncia, ele fala que é comparado ao 11 de setembro das Torres Gêmeas, né? Foi onde que abalou as Torres Gêmeas, abalou uma cultura, uma sociedade mundialmente. E aí ele fala do Congresso em Milão que abalou a sociedade mundialmente, principalmente em relação aos surdos. Houve um abalo, uma destruição da língua de sinais. Vocês sabem, né, que o Congresso em Milão, a partir da hora que decidiu-se que o método oralismo é o que deveria ser usado, isso durou, gente, 100 anos. 100 anos perdidos no espaço, mas vamos lá. Os temas que foram tratados no Congresso em Milão foi a importância do internato, né? Os surdos, eles ficavam
durante a semana inteira nas escolas especiais ou as escolas de surdos, e no final de semana eles iam para a casa dos pais. Isso aconteceu aqui no INES também, viu, gente? A gente não está falando só dos outros países, não. A gente está falando do INES também. Aconteceu dos surdos terem que só oralizar. O tempo de instrução da língua oral era a maior parte do tempo. Alunos por classe eram... Isso tudo foi decidido. Os surdos precisavam ser curados, eu já disse sobre isso, né? O oralismo é que prevaleceu, enfim. Aqui tem um pouco de números, passando rapidamente por isso, tá, gente? Como eu disse para vocês, o Congresso em Milão aconteceu dia 11 de setembro, Jonathan Rey que traz essa informação. 1880 foi o ano, e a gente tinha ali língua de sinais contra oralismo contra o método misto, e a gente vê que foi 164 votos, sendo que 160 votos contra a língua de sinais, 4 votos a favor, 56 ali eram oralistas franceses, 66 italianos, enfim. Vou ficar lendo esse coisa, depois eu disponibilizo esse slide para vocês lá no AVA, para vocês conhecerem um pouco dessas informações, tá certo? E assim, surdos foram proibidos de votar, é claro, né? Porque senão eles votariam com a língua de sinais. Antes do Congresso em Milão, reforçando aqui, Congresso em Milão aconteceu em 1880, o Congresso em Milão foi uma ruptura, ou seja, é uma marca importantíssima na educação de surdos ou na história dos surdos, aonde que antes do Congresso em Milão existia língua de sinais, ela valorizada, os surdos eram considerados pessoas que tinham cultura, a gente tinha escritores surdos, professores surdos, artistas surdos, eles eram bem-sucedidos. A partir do Congresso em Milão, passou-se uma nova era, que aí os surdos não poderiam utilizar a língua de sinais, vocês sabem disso, né? Que os surdos amarravam as mãos. A gente tem história aqui no INES, que o próprio Antônio Campos Abreu conta muito isso, porque ele é um historiador, ele fala que os surdos eram amarrados às mãos, e à noite, como era um internato, eles colocavam velas para ver que as pessoas estavam chegando, e aí eles... gente, a língua de sinais não morreu nesses 100 anos. Eu acho até que vale um estudo como tese de doutorado, quem aí não tem um tema, vale muito estudar como que o surdo... Porque, assim, nem todos os surdos nessa época estavam nas escolas de surdos. Nem todos os surdos do Brasil estavam no IMES, né, que era a escola de surdos da época. Nem todos os surdos estavam lá. A gente tinha surdos que não estudavam, então a língua de sinais estava viva nesse tempo todo. Então a gente tem, assim, que é bom, seria importante esse estudo para a gente ver que a língua de sinais ela nunca morreu, porque dentro do INES os surdos se comunicavam escondidos. Né? Eles ficavam ali, inclusive, à noite eles sinalizavam entre si e eles colocavam velas para quando eles viam o vulto chegando, né, a sombra chegando, aí eles começavam a fingir que estavam oralizando, treinando a oralidade. Então, assim, a língua de sinais ela nunca morreu. Mas durante esses 100 anos, as escolas de surdos ou a educação de surdos, ela priorizava a oralidade. Depois, então, do Congresso em Milão, eu já disse para vocês... língua de sinais foi excluída e veio aí a oralidade, o método oral, como forma de instrução. E nesse meio tempo, né, gente, a gente vai ver na unidade 2 que tem aí a comunicação total, depois da comunicação total vem o bilinguismo, né? A gente tem isso aí, fato histórico, na comunicação total, depois de 100 anos, Congresso em Milão, em 1980, a gente tem aí a comunicação total. A comunicação total, o que era? É um método que usava língua de sinais, usava língua de sinais, usava o método oral, usava a escrita, usava a datilologia, usava imagem, usava filme, podia usar tudo. A gente chama, por isso que chama comunicação total.
Viu-se que a comunicação total não dava certo, porque como que você mistura duas línguas ao mesmo tempo, né? É daí que surge o bimodalismo, que é a oralidade e a sinalização ao mesmo tempo, e aí a gente viu que o bimodalismo não dava certo, porque são duas estruturas gramaticais diferentes, e vem o bilinguismo. E aí a gente tem uma presença importantíssima, que eu não posso deixar, né, de mostrar para vocês, que é o Stoke. Stoke, um linguista que passou, gente, a ter um olhar de que os gestos não eram só gestos, ele é língua, e passou a pensar em língua de sinais como língua mesmo, os gestos é língua, tá? Stoke foi o primeiro linguista a pensar em língua, em gestos, enquanto língua. E assim, esse senhor, ele batalhou muito, gente. E olha pra você ver, década de 60, há pouco tempo atrás. Por isso que a língua de sinais no mundo, gente, ela é jovem, né? Se você for parar para pensar, a língua de sinais é jovem. 1960 é que ela passa a ser considerada enquanto estudo linguístico. Não era, passou a ser língua, não, enquanto estudo linguístico. Um dos maiores problemas que Stoke teve na época foi a questão de que a fonologia e fonética barrava a língua de sinais a ser considerada língua, porque fonologia e fonética significa estudo do som que sai pela boca. E como que língua de sinais não tem som, como é que eu vou estudar fonologia e fonética? Mas, enfim, gente, vocês vão ver isso em outro momento. E aí a gente tem em 2002 a Lei 10.436, que oficializa a Libras enquanto língua, e aqui eu vou deixar claro, por favor, gente, a Libras não é uma língua oficial do nosso país. Atenção com esses erros pequenos, mas que fazem toda a diferença. A Libras é uma língua do nosso país. Ela é uma das línguas do nosso país. A Libras não é uma... vamos lá. A Libras não é a segunda língua do nosso país. Não é a língua oficial do nosso país. Quem dera se fosse. A língua oficial do nosso país, gente, é o português. E se fosse a segunda língua oficial do nosso país, ela seria estudada a gente não estaria estudando o inglês, o espanhol na educação básica. Nós estaríamos estudando língua de sinais. Então, o que acontece? Atenção, a Libras é uma língua do nosso país. Pasmem, nós temos catalogadas no Brasil 9 línguas de sinais. Catalogadas. Mas a Libras é uma língua oficializada enquanto língua, ou seja, reconhecida enquanto língua. Nós temos uma tribo no sul do nosso país, que é a tribo Urubu-Capu. Desculpa, não é tribo, a gente não fala tribo mais. A gente tem uma comunidade indígena no nosso país que chama Urubu-Capur. E lá eles utilizam uma língua de sinais que é diferente da Libras. Eles têm uma língua de sinais que eles utilizam entre si. Por ser uma comunidade pequena, indígena, existe muito casamento entre parentes, né, entre primos, e a consanguinidade gera a surdez. E lá nessa tribo, vocês podem pesquisar. Pesquisem lá assim, língua de sinais Urubu-Capur, que vocês verão que tem dicionário da língua de sinais Urubu-Capur. E eu falo que existem outras línguas, porque existem mesmo. Existe um grupo de surdos no Tocantins que usa uma língua de sinais diferente da Libras que nós utilizamos. Existem vários grupos, grupos de pessoas de zona rural que utilizam uma língua de sinais diferente da Libras. Então, nós temos, assim, hoje, registros de 9 línguas de sinais no Brasil. Mas a Libras é uma língua oficializada enquanto língua, ou seja, reconhecida enquanto língua. A gente tem o decreto 5626, que é muito importante também, né? Que em 2005 surge o decreto 5626, que ele vai ali complementar a lei 10.436. A gente tem hoje, né, a lei 14.191,
novinha, né? 3 de agosto de 2021, que vai dizer, mudar a LDB, vai dizer que existe uma metodologia diferente hoje, que é a educação bilíngue de surdos, que está aí a todo vapor com o pessoal da DIPEBs, né? Que a gente tem dentro do MEC um grupo de pessoas que estudam a educação bilíngue e defende a educação bilíngue de surdos, na pessoa da Marisa Lima, da Patrícia. Então, a gente tem aí surdos que estão lá na DIPEBs por causa dessa lei, que é muito importante, que a gente vai ver, nós vamos estudar ela, né, lá na unidade 3. E quase caminhando aí para o finalzinho, viu, gente? Falei demais, né? Misericórdia. Como que nós vamos falar de hoje? E hoje, né? O que nós temos hoje aí? Nós passamos pela Idade Antiga, falamos ali da Idade Média, contemporânea, Idade Moderna, estamos na Idade Contemporânea, passamos por um monte de situações aí da educação de surdos, passamos por um momento do oralismo, da comunicação total, estamos hoje na era do bilinguismo, com a pedagogia surda e mais hoje aí, mais aflorada, né, com a educação bilíngue de surdos. Hoje a gente tem tramitando por aí uma, né, querendo aí aparecer uma lei da aprovação da disciplina de Libras enquanto disciplina escolar. E a gente tem aí a criação de escolas bilíngues, né, por causa da metodologia ou da educação bilíngue de surdos. Então, hoje a gente tem esses dois fomentos que são extremamente importantes. Claro que nós temos também a educação inclusiva. Claro que a gente tem a educação inclusiva. A gente vai falar dela também. Nós vamos falar dela na unidade 2, vamos falar ali na unidade 3. Em questão de educação de surdos, atualmente, a gente tem presente o oralismo ainda, claro, tem o oralismo. E o oralismo ali, a gente tem a visão clínica, a gente tem ali os métodos de oralidade, o treino de fala, a gente tem os implantes cocleares, a gente tem assim uma parafernália tecnológica toda para fazer com que o surdo possa ouvir. E nisso tudo, gente, é importante vários termos, enquanto pessoa com deficiência auditiva, o que é uma pessoa surda, a gente tem essa diferença, mas que vocês vão ver em outra disciplina sobre isso, né? A gente tem lugares que utilizam até hoje a comunicação total, que é a questão do bimodalismo. A gente tem o bilinguismo, hoje, né? Estou falando de hoje. Tem o bilinguismo, temos a pedagogia surda e temos a educação bilíngue de surdos. E aí, fomentando isso tudo, a gente tem aí a defesa da disciplina de Libras enquanto disciplina escolar para ser ensinada desde a educação básica, né, até a educação, até o ensino médio, para substituir, inclusive, o inglês na educação básica. Só que essa discussão, ela é grande. O surdo hoje, ele tem pensado, a gente ali na área da educação, eu acredito que não sejam só os surdos, a gente na área da educação, a gente precisa muito pensar enquanto o que é prioridade hoje, né? Como a nossa disciplina é sobre educação de surdos, o que é prioridade hoje? Ao meu ver, né, e eu acredito que os surdos, acredito não, eu participo de um grupo de surdos, de vários grupos com surdos, de grupo de estudo. A prioridade hoje, gente, é a educação bilíngue de surdos, são as escolas bilíngues de surdos. Aqui em Divinópolis, eu disse para vocês, né? Aqui em Divinópolis, a gente tem uma escola de surdos, uma escola bilíngue de surdos, só que não são todos os surdos de Divinópolis que estudam na escola de surdos. A gente tem surdos que estão na inclusão.
Porque a família acredita, e aí vem muito da área medicalizada, da área da saúde, que o surdo ele precisa ouvir, ele precisa colocar um implante, ele precisa. E aqui, hora nenhuma eu estou, né, assim, excluindo os implantes, né? Eu nem vou entrar no mérito, porque vocês vão ter a disciplina de etiologia da surdez, né, com o professor, concomitante aqui, né, nesse primeiro período, vocês vão ter etiologia da surdez, vocês vão ver que o implante coclear não é para todos os surdos. Não são. A gente tem, esse ano, entrou um aluno de 3 aninhos lá na escola, ele não pôde fazer o implante coclear porque a deficiência dele não é na cóclea. A deficiência dele é no nervo auditivo. Então, ele não pôde fazer. Portanto, a língua de sinais é que é a língua de instrução dele mesmo. E, gente, ele entrou lá 2 meses depois, ele sinalizava. Ele está sinalizando maravilhosamente bem. Então, assim, hoje a gente tem aí presente esses métodos de educação de surdos, que nós passamos por todos eles, e a gente tem muita discussão que vem pela frente. Quero deixar para vocês esse momento, para vocês colocarem aí, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem colocar, se vocês tiverem dúvida, né, sobre alguma atividade, ou estamos abertos para... Vamos conversar agora, que eu já falei demais, né? Desafio hoje é a questão da diferença e não da deficiência, né? Isso, vamos entrar na nossa segunda aula, a gente vai falar muito sobre isso, tá certo? Então, eu vou parar aqui, porque aí é assunto para outra aula, certo? Deixa eu parar de compartilhar e vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade, nós temos uns minutinhos aí ainda. Se não der tempo de responder hoje, pode colocar lá no fórum, viu, gente? Por favor. Oh, que coisa boa, Paula. Obrigada. Oh, gente, que coisa boa. Falei demais, falo demais. É demais, né, Nath? Os intérpretes, meus queridos intérpretes, eu respeito demais esse pessoal, viu, gente? Tem toda aqui a minha admiração, meus intérpretes queridos, porque a gente sabe o que é ser intérprete nessa vida. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum surdo que quisesse abrir a câmera, sinalizar, pode ficar à vontade, a gente está aqui, viu? Obrigada, gracinha de vocês. Love you, vocês. Obrigada. Estou lendo aqui fala no chat aqui. Isso aí, obrigada, obrigada. Gente, qualquer dúvida, por favor, coloquem lá no fórum, tá aberto para vocês. Existe, explicando aqui, ai, que coisa boa. Ah, é mesmo? Gente, eu não sabia. Lá em Poços, está dizendo aqui, Nath, aqui em Poços de Caldas temos uma escola, a Tarso de Coimbra, mas não sei se ela é bilíngue. Vocês conhecem? Não conheço. Adonias, não conheço. Nossa, procura saber mais para a gente, depois você conta. Eu queria muito saber se tem. Eu sei, sabe, Adonias, assim, registro, a gente tem em Minas. Aqui a Escola A Vida, né, com 45 anos, ela é uma escola bilíngue, né, mas a gente está ali fazendo, estruturando melhor ela enquanto escola bilíngue. A gente tem lá em Belo Horizonte o Francisco Sales, certo? Né? Não sei se vocês conhecem, o Francisco Sales, ele está ali naquele método, mas ele ainda não é uma escola bilíngue também, não. Em Minas, eu tenho essas duas que a gente tem mais conhecimento. Mas se vocês quiserem, depois, Adonias, procura saber e conta para a gente, viu? Se tem, realmente, se é uma escola bilíngue, se é uma escola de surdos, né? Porque a gente tem, assim, muitas escolas de surdos que são escolas especiais para surdos, né? Olha que gracinha, Isaac. Você, viu? Estou falando que te conhecem. Oh, que gracinha. Que coisa boa.
Da Escola Vida, Adonias, na disciplina de Libras na graduação de Pedagogia? É mesmo? Ah, depois você me conta quem que era também, viu? Deve ser daqui. Isso, isso, Paulo, Francisco Sales, né? Francisco Sales é muitos anos. Você estudou no Instituto Santa Inês, o Santa Inês acabou, né? Não é verdade, Paulo? O Santa Inês fechou. Fechou? Acho que chegou a fechar, né? Ah, Donise, então é uma escola de estudos, sim. Gente, que beleza. Gente, depois conta pra gente, Adonias, como que é o método de ensino lá. Gostaria muito de saber, muito mesmo. Então, a Lídia também estudou no Santa Inês. Ah, eu vou olhar, viu? Eu vou até copiar o link aqui que você mandou e vou ler. Vou até colocar aqui para me ler depois. Vou colocar aqui. Deixa eu voltar aqui que eu perdi onde que eu estava. Peraí, 2 minutinhos, viu, gente? Perdi onde que eu estava. Tá, achei. Achei vocês. Eu estava anotando, eu estava copiando o link, Adonias, para eu ver depois. Eu quero com certeza ver. O Wellington, você que levantou a mão, por favor, fique à vontade. É o Wellington mesmo, né? Isso é o Wellington. Só uma observação sobre um filme relacionado com o assunto que a senhora explicou aí, sobre a questão da sociedade, como ela vê as pessoas surdas, né? Em questão de aprendizado. Tem um filme, não sei se você já chegou a ver, Black, Muito né? bom. Então, ele mostra lá a questão da jovem que era surda e cega, e o professor dela consegue fazer, vamos dizer, como se ela abrisse os olhos para o mundo, né, através da comunicação com as mãos, que era Libras, né? Então, assim, eu achei muito interessante. Ele mostra como pode romper os obstáculos, né? Que, na verdade, todos os surdos são capazes de aprender realmente. É Isso. só essa Ele é observação que eu excelente. queria. Certo? Obrigada. Muito bem lembrado. Black é maravilhoso. Tem vários, né? A gente tem ali, seu nome é Jonas, meu nome é Jonas. Eu coloquei um para vocês lá na unidade 2, que é Sou Surda. É um documentário muito interessante, gente. Na verdade, inclusive, é até uma atividade que a gente vai fazer no fórum. O seu nome é Jonas, eu vou deixar ele lá para você. Se quem tiver curiosidade de ver, por favor, veja. E vou deixar um documentário também da Ellen Keller, que chama O Milagre de Anna Sullivan, um documentário e um filme. Depois vocês dão. Eu vou deixar lá para vocês verem. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Eu vou deixar ele lá na unidade 1, inclusive. Não vou nem colocar na unidade 2, vou deixar lá para vocês. Viu? Obrigado, Wellington. A Carla Ferreira. É surda, a Carla? Eu acho. Eu acho que é a Carla que eu conheço. Tá conseguindo ver, Nath? Eu, Tô sim, tô vendo. eu vou fixar ela aqui. Bom, eu queria agradecer, né? Eu sou surda, meu cálice é meu sinal, meu nome é Carla. E eu também já conhecia você, né, professora Graciele, também, há um tempo atrás. Eu E quando estudei na você entrou na Escola Escola Viva, mais ou menos, eu entrei com 1 ano de idade e fiquei do primeiro ano até o 8º ano, mais ou menos, e eu estudei dentro da escola também. E realmente é importante esse momento com os surdos, né? E você sempre deu aula para a gente, ensinava para a gente vocabulário, a gente conseguiu desenvolver. Mas aí eu me mudei e fui para uma escola inclusiva que tinha intérprete em sala de aula também. Então sempre tinha essas duas formas, né, de ensino. E eu só queria só uma dúvida tirar com você. Dentro da escola, né, da Escola Viva, tem surdos implantados, alguns surdos que são implantados que tem lá, mas como é que eles se sentem lá dentro da escola? Como é que a família ela se sente em relação a isso? linda, Carla, conheço ela pequenininha, uma moça. Contato até hoje, maravilhoso. Então, tem. Lá na Escola Vida, a gente tem vários surdos implantados. Hoje deve ser uns 9. Deve ter uns 9 surdos implantados. Tem 2 implantes, são implantados nas 2 orelhas. Tem surdos lá implantados. A grande maioria deles
foi os pais que colocaram, porque são muito novos, né? Eles entram lá na escola com 4 anos, foram implantados, são a família que faz isso. Gente, teve uma surda lá né? Uma aluna surda que ela só foi saber que ela implantou depois da cirurgia toda. A mãe levou ela, e ela tinha na época 11 anos de idade. A mãe levou, falou que ela ia fazer um tratamento médico, e aí ela ficou desesperada a hora que o médico raspou o cabelo dela. Ela, pra que tá raspando o meu cabelo? E aí a mãe falou, não se preocupe que ele vai olhar a sua orelha. Essa foi a fala. Quando a menina acordou, ela estava com a cabeça enfaixada e ela descobriu que foi implantada depois que ela acordou da cirurgia e viu que ela tinha sido implantada, e ela ficou revoltadíssima. Ela falou que não queria, mas a família tem a escolha, né? A gente sabe que é a família que escolhe. E lá na escola, hoje, sabe, Carla, a gente tem hospitais de referência, lugares, clínicas de referência que tem levado os surdos para as escolas de surdos ou para a educação bilíngue ou para aprender a língua de sinais, porque é comprovado que mesmo o surdo implantado, ele necessita da língua de sinais. Que a língua de sinais ajuda o surdo a aprender, a oralidade. Gente, isso é comprovado. Piaget já dizia isso muito tempo. Piaget, Vygotsky fala o seguinte: quando uma pessoa tem a primeira língua, uma língua bem estruturada, a segunda língua vem com grande facilidade, a segunda, terceira, e aí por diante. Então, assim, tem se comprovado hoje, esse ano, chegou uma aluna surda lá na Escola À Vida com 2 implantes de uma cidade aqui perto, e que o médico, tratamento com oral o tempo inteiro, né? Oralidade o tempo inteiro, método oralismo. E o médico chegou para ela e falou assim: deixa eu te falar, você vai encaminhar você vai procurar uma escola de surdos ou uma escola que ensina língua de sinais, para que essa menina ela possa aprender a escrever e a ler, porque ela não sabe ler, não sabe escrever. Ela tem 11 anos de idade, ficou na educação inclusiva há muito tempo, mas acreditava-se que por ter um implante ela iria ouvir, ela não ouve nada, né? O implante não favoreceu ela, fez tratamento com fono vários anos, mas enfim, não ajudou, e o médico pediu para que ela fosse. Então, esse ano ela entrou em fevereiro, ela é de uma cidade aqui perto, que é de Nova Serrana, o sinal de Nova Serrana é esse. Ela entrou, né, ela veio para a escola e hoje está lá, super feliz, dando certo. Hoje ela já sabe, assim, escrever o nome dela, ela tem um sinal, ela conversa, sabe algumas coisas em língua de sinais, porque ela entrou em fevereiro, né, gente? Tem pouquíssimo tempo. Mas, assim, existe surdos implantados da Escola À Vida, mas lá na Escola À Vida a gente tem a prioridade. Língua de instrução, a língua de sinais, e a língua portuguesa escrita enquanto segunda língua. Ela... Nath, tá desligado o seu Desculpa. som. É que antes não tinha, né, muitos surdos quando eu estava lá implantados, né? E eu ver como tem crescido isso, é apenas uma dúvida que eu tinha. Isso mesmo. Na sua época, eram poucos que tinham implante. Sim. Obrigada. Pessoal, eu vou precisar encerrar. Porque senão depois a gente não consegue nem acoplar no YouTube. Deixa eu contar para vocês. Olha, qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade, sinalizando junto com a Nath. A minha audácia. Fiquem à vontade em colocar lá no fórum. Eu vou colocar esse slide lá para vocês. Vou colocar lá os filmes que eu sugeri para vocês e vamos conversando, por favor. Nós temos uma próxima aula Nós temos uma próxima aula agora sobre atividades complementares. E depois, em dezembro, a gente tem uma segunda aula na educação de surdos. E aí a gente vai conversando melhor, viu? Mas nos encontramos lá no fórum de notícia, de discussão, no fórum de notícia, no fórum de dúvidas.
e no fórum avaliativo. Aqui, obrigado ao nosso tutor, o William. O William, certo, William? Wellington. O Wellington, É desculpa. com O W, tá Wellington. bom. O Wellington. Ô, Wellington, muito obrigada, viu, pela Tá ok. companhia. Contamos com Por você nada. sempre. Tá ok, estamos aí. Agradecer aqui para todos. A Nath, Isaac, prazer ter vocês. Prazer gigantesco. Muito obrigada. Tomara que eu encontre com vocês mais vezes, viu? Vocês dois. O Wellington, o Wellington mesmo. Vou encontrar também Isso. mais vezes. Aproveitando aqui o momento, depois eu queria tirar uma dúvida com você relacionada às atividades, se puder. Sim. Tá? Assim que encerrar tudo. Tá bom? Beleza. Conversamos sim, viu? É um prazer. Vou parar de gravar. Deem uma olhada depois. Avisem aos amigos de vocês para assistir a aula depois. Qualquer dúvida, se tiver, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite para vocês. Forte abraço. Parar de filmar, gravar aqui. Obrigado a todos. Eu acho que parou de gravar. Deixa eu ver. Agora sim parou. Deu certo. Obrigada.